Nessa noite eu gostaria de estar conversando com a igreja, né? Falando sobre o poder do sangue de Jesus. Os benefícios do sangue de Jesus. Eu sei que parece um assunto tão basiquete, né? Parece um assunto assim tão normal, tão corriqueiro para nós. Mas você vai perceber, eu quero te alertar em relação ao sangue de Jesus, para que você, eu, todos nós possamos tomar uma postura diante daquilo que foi liberado para nós, né? O clamor pelo sangue de Jesus é uma das orações mais eficazes que nós conhecemos. Nós fomos ensinados assim. Quando todos nós nos convertemos, a primeira coisa que nos ensina é clamar pelo sangue do Cordeiro, né? Quando for orar pelo sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus é que purifica, que tira todo o mal, enfim, né? Então nós sabemos que realmente sim, esse sangue ele tem poder para curar, esse sangue ele tem poder para transformar, esse sangue tem poder para libertar. É impressionante como e o que o sangue de Jesus ele pode promover nas nossas vidas, né? Ler isso na Bíblia, ouvir as pessoas falar, é tão lindo, é tão poderoso, mas quando eu e você, quando nós olhamos para as nossas vidas, no nosso dia a dia, ali na prática, vivendo, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, inúmeras pessoas, né? Inúmeras são as pessoas que elas não têm noção do real significado do sangue de Jesus materializado em nossas vidas. O que parece que por muito tempo nós o conhecemos na prática. Nós sabemos de cor, até uma criança, né? Você chegar para a criança e perguntar para ela o sangue de Jesus, ela vai saber, mas isso materializado, isso presente nas nossas vidas é um outro contexto. Então eu quero ler com você agora, você que tem a sua Bíblia, nós vamos ler em Hebreus, nós vamos ler o capítulo 10, correto? E nós vamos ler a partir do verso 19. Então, capítulo 10, verso 19, nós vamos ler do 19 ao 23, né? Vamos lá. Todos encontraram, né? Olha o que diz a palavra. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue do Cordeiro. Presta atenção, vou repetir. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário olha só, condicionou, só entra, correto? Olha só, vamos lá. Só entra no santuário pelo o sangue do Cordeiro, pelo novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos. Olha só, vamos lá, igreja, presta atenção. Só se entra no santuário pelo sangue de Jesus, que é a carne dele. Só que, tendo como um sacerdote sobre a casa de Deus, você tem o sangue te deu acesso ao santuário, mas só pode aproximar-se daquele santuário. E o que é o santuário, igreja? O que tem lá no santuário? A presença de Deus. Deus que está no santuário. Olha onde nós iremos chegar, presta atenção. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza da fé, tendo um coração purificado, de má consciência e um corpo lavado com água pura.
Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ou seja, vamos lá, vamos seguir aqui. Nós estamos falando do sangue, né? Pelo sangue do Cordeiro, nós teremos acesso, nós passamos o que o povo antigamente não tinha, nós agora temos acesso de entrar no santuário. Quem está no santuário? Próprio Deus. Mas quem são essas pessoas? É qualquer um? Meu Deus, seja igreja, te prepara para onde nós iremos entrar. É qualquer um que entra neste santuário? Não. Aí entra as condições. Só se entra nesse santuário, só pode se aproximar deste santuário aqueles que têm um coração sincero, que tem um coração sincero em plena certeza da fé. Tendo este coração, não adianta ter um coração sincero, tem que estar purificado da má consciência e com o corpo lavado em água pura. O corpo, o que é o corpo? O corpo está falando de atitudes, ações, ou seja, o coração está falando do homem interior, meu Deus, o coração está falando do homem interior e o corpo lavado está falando do homem exterior. Ou seja, essa condição é que dá ao homem o livre acesso a este santuário, que é onde a presença de Deus está. Então, os versículos que nós lemos, igreja, nos mostra que uma pessoa, ela só pode conquistar através do sangue sobre certas questões, sobre esses pontos que nós iremos falar aqui nessa noite, né? Então, esta é uma mensagem, o sangue de Jesus, ela é uma mensagem pregada em nossos altares, que através deste sangue nós fomos comprados, sim, fomos, nós fomos curados, sim, fomos, e nós fomos perdoados. Este sangue que nos deu essa possibilidade, não quer dizer que todos serão. O sangue nos deu esta possibilidade de sermos comprados, de sermos curados e de sermos perdoados. A única coisa que as pessoas conhecem se resumiu nesta verdade. Ah, pelo sangue de Jesus eu recebo cura. Pelo sangue de Jesus eu sou perdoada do meu pecado. Pelo sangue de Jesus eu sou curado. As pessoas só conhecem isso. Quando na verdade, igreja, a cura, quando na verdade o perdão é simplesmente uma gota. São, como se diz, alguns benefícios, mas uma gota mesmo. É uma gota do que recebemos por causa deste sangue. Porque o resultado maior é muito maior do que nós estamos aqui categorizando cura e transformação. Quando, infelizmente, né, muitas pessoas, elas prestam somente atenção nessas gotas e não conseguem conscientizar de quão mais profundo isso pode nos levar. Então, a minha pergunta é: você tem noção do que realmente o sangue de Jesus te promoveu? Você tem? O primeiro dele é essa exclusividade que o seu próprio povo escolhido não teve. Nós somos uma geração exclusiva. Porque o povo de Israel, eles viam a manifestação do poder de Deus, eles recebiam as gotas, os benefícios da presença, mas eles não puderam obter o que eu e você hoje temos, que é exclusividade à presença de Deus. O povo dele não tinha este benefício.
Somente o profeta, ele tinha a condição, a permissão de entrar na presença de Deus. Deus não falava com o povo exclusivamente. Deus tinha um profeta que intermediava a palavra profética dele para o povo. Então, o interessante, a coisa incrível é que o sangue do Cordeiro, ele deu uma exclusividade para mim e você de entrar na presença de Deus, de ter o acesso a essa presença. E o que isso significa, igreja? Que é o que nós queremos entrar aqui. É que quando nós estamos diante desta bendita presença de Deus, nós temos acesso não somente ao que Ele tem, mas a quem Ele é. Você tem noção do que é isso? Nós temos acesso não somente bênçãos que Ele pode nos oferecer, mas nós temos acesso a quem Deus é. Nós temos acesso às suas ordenâncias, nós temos acesso ao seu poder, nós temos acesso à sua autoridade, à sua providência, nós temos acesso aos seus consertos. Isso quer dizer que quando nós estamos em comunhão com Ele, porque é só essa comunhão que nós iremos falar aqui, desses pontos que a carta de Hebreus nos deixou, que nós passamos a ter essa comunicação direta com Deus, não mais precisando de intermediário, nós passamos a ter esse acesso direto com Ele. Então, a cura, ela é maravilhosa, libertação, igreja, nem se fala, mas muitas pessoas estão simplesmente parando por aí, por aquilo que Deus pode promover. Mas quando as pessoas esquecem que elas têm poder a essa presença, nós temos acesso a muito mais coisas do que simplesmente as mãos do Senhor ela pode oferecer. Receber direções vindas diretamente dele é algo, igreja, incomparável. Elas se preocupam, as pessoas hoje se preocupam com as provisões dos outros, elas buscam resoluções da sua própria maneira, resolver os seus problemas, mas elas esquecem que elas podem falar diretamente com o Pai, totalmente na presença dele. Sabe, igreja, as misericórdias do Senhor, elas são indiscutíveis. Então, o que eu quero te dizer é, não se contente com o que você sente quando você vai à igreja. Não se contente com o que você sente quando você está participando de um culto. Isso não quer dizer que você está tendo acesso à presença de Deus, que você está entrando no santuário dele, sabe? Pelas misericórdias de Deus serem indiscutíveis, as suas mãos, as mãos do Senhor, elas estão abertas para todos. Todas as pessoas, elas têm acesso às mãos de Deus. Todas as pessoas que estão ali num culto, todas as pessoas que estão ali assistindo, participando de uma reunião onde se está falando de Deus, elas têm acesso às mãos do Senhor. Pessoas que não são convertidas, igreja, elas podem receber curas. Pessoas que não são convertidas, que eu chamo de simpatizantes, elas podem receber libertação. Qualquer pessoa pode receber uma provisão. Qualquer pessoa pode ter acesso às mãos de Deus. Mas nem todas as pessoas, elas podem ter acesso à sua presença. Não quer dizer, e é isso que tem sido o maior engano hoje, e é isso que tem feito o acesso, né, o crescimento, deste simpatizante do evangelho, por eles desfrutarem da bênção, do cuidado de Deus, elas passam a acreditar que elas estão na presença de Deus, que elas estão no santuário. Não, mentira, não quer dizer que porque nós temos acesso às mãos do Senhor, que isso nos dá direito à presença dele.
Não, igreja, não, não e não, porque através das suas mãos você consegue as bênçãos e vitórias, é maravilhoso, porque isso mostra o quanto Deus é abençoador, mas a presença de Deus, ela é exclusiva, categoricamente para essas pessoas aqui na qual nós lemos, porque as mãos do Senhor, você tem acesso à bênção, você tem acesso à provisão, você tem acesso a livramento, mas é somente na presença dele que você tem acesso a poder e autoridade. Pastora, todo mundo tem poder, tem acesso ao poder e autoridade de Deus? Não, igreja. Pela palavra de Deus, não, porque o poder e a autoridade de Deus você só tem acesso no santuário, lá na presença de Deus. E não são todas as pessoas que têm acesso a essa presença. Porque poder e autoridade são quem Deus é. É quem Ele é. É a sua característica, é o seu caráter. O caráter de Deus é o poder e a sua autoridade. Não é qualquer um. Não é de qualquer maneira. No versículo que nós lemos aqui, igreja, o autor de Hebreus, ele explica quem são aqueles que podem ter acesso à presença de Deus. Meu Pai amado, meu Pai. Ele explica quem são aqueles que podem ter acesso à sua presença. A Bíblia, ela classificou essas pessoas. Elas precisam ter coração verdadeiro. Elas precisam ter a certeza da fé. Sabe essas pessoas aí, ó, que um dia a fé tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo? Tô falando de inconstância, tá, irmãos? Não tô falando da gente passar os problemas que a gente esmurece, não. Pessoas que um dia acreditam em Deus e outro dia não. Então vamos lá. Quem são essas pessoas? Coração verdadeiro. Pessoas que têm certeza da sua fé. Pessoas que têm o coração purificado de má consciência. E o corpo lavado em água limpa. Ou seja, pessoas que têm conduta santa. Então, todos nós somos pecadores, igreja. Todos nós somos iguais, todos. Mas as coisas começam a mudar quando pessoas usufruem de um poder acima do normal que este sangue oferece. Quando realmente desejamos e tomamos uma atitude de uma verdadeira conversão. Sim, verdadeira conversão. Isso quer dizer, pastora, que existe uma falsa conversão? Sim, existe. E essa conversão se chama simpatizante. Hoje, os nossos templos estão repletos de pessoas que são simpatizantes do Evangelho, mas nunca a tudo aquilo que eles tiveram acesso de Deus foi o suficiente para promover uma conversão genuína. A conversão falsa, igreja, né, que nós chamamos de simpatizante, são aquelas pessoas que elas escutam a palavra, elas se emocionam com a palavra, elas se simpatizam com a palavra, elas cantam as mesmas músicas que nós cantamos. As músicas que nós cantamos estão aí, ó, no rádio, né, tocando nos pendrives do carro dela. Elas oram, pedindo Deus para abençoar o seu dia. Elas usufruem das bênçãos das suas mãos. Mas essas pessoas ainda não decidiram quem realmente governam as suas vidas. São pessoas que elas governam as suas vidas da maneira que elas desejam. O evangelho é simplesmente na vida dessas pessoas em até um certo ponto. São pessoas que dizem terem convertido o seu coração porque se simpatizaram com a palavra da verdade, mas são pessoas que não decidiram ainda converter as suas condutas. Elas não têm a palavra de Deus como conduta, como um guia prático. O evangelho a serve até um certo ponto. Esses são os simpatizantes. Eu me simpatizo com a mensagem do evangelho,
mas eu continuo vivendo a minha vida da maneira que eu quiser, da maneira que eu desejar. Em contramão, igreja, a verdadeira conversão, aquela pessoa que converteu-se genuinamente, é uma pessoa que ela não converteu somente o seu homem interior, mas o homem exterior, né? As mudanças internas irão promover a conversão do homem externo. A conversão, ela tanto é dada por dentro, como ela traz mudanças ao exterior deste homem, né? Então, a verdadeira conversão é aquela pessoa que, quando converteu o seu interior, ela deixou de governar a sua vida e passou todo o governo para o Senhor. Então, ela se comporta não mais da maneira que ela quer. Ah, pastora, então Deus tirou as minhas vontades da carne. Não é isso. São pessoas que elas decidiram caminhar debaixo do governo de Deus. Igreja, nós somos carne. Se você quiser olhar para uma mulher na rua e desejar ela, você vai olhar. Se você olhar para um homem na rua e querer desejar ele, você vai olhar. Mas você decide não fazer. Se você antes era uma pessoa que tinha o vício de bebida, quando você está exposto num lugar que vai ter ali cervejas, vinhos, você que decide se você vai beber ou não. Se você era uma pessoa no mundo e as músicas seculares, elas te prendiam de uma tal maneira, quando você se converteu de verdade, é você que decide o que você vai ouvir, o que não vai ouvir. Não é que Deus arranca de nós todo o desejo da nossa carne. Agora a gente passa a ser pessoas, ai meu Deus, bonequinhos na mão de Deus, fantoche, não. Quando você converte o seu coração, você decide que essas coisas não vão mais te governar. Você decide que a partir de hoje eu vou converter meus olhos. A partir de hoje eu vou converter meus ouvidos. A partir de hoje eu vou converter minha boca. A partir de hoje eu vou converter as minhas vestes. A partir de hoje eu vou converter a minha mente. Eu mudarei a minha conduta de vida para que essa conduta ela seja compatível com a conversão que aconteceu dentro de mim. Então, a conversão interna é uma postura que eu adoto diante da minha vida externa. Porque as tentações, elas continuarão vindo, a concupiscência da carne continuará batendo na nossa porta, os desejos da carne, eles continuarão sendo apresentados numa bandeja para todos nós de Satanás, mas eu decido. Eu me posiciono que nenhuma dessas coisas irão me governar. Então, o simpatizante é aquele que se simpatiza com a palavra, mas é ele em que governa ainda os seus olhos, é ele que governa a tua boca, os seus pensamentos, ou seja, ele conduz a sua vida da maneira que ele desejar. Ele converte o seu coração, mas não converte o seu comportamento. Mas uma pessoa que se converteu genuinamente, a conversão interna trará mudanças externas. O seu homem externo precisará manifestar tudo aquilo que ele diz ter sido transformado por dentro. E é através desta palavra. O que ela diz que não pode, não pode. O que ela diz que eu posso, eu posso. O que ela diz que me convém, me convém. Aquilo que ela diz que não me convém, não me convém. Mas essas vontades não são tiradas porque Deus nos fez fantoche e tirou toda a vontade do homem, meu Deus, agora. Não. Isso acontece por causa das minhas escolhas. Isso acontece por causa das minhas atitudes diante das bandejas que Satanás vai oferecer na minha frente, porque elas nunca vão parar, não é? Quando Jesus ele foi levado por Satanás naquele monte,
quando o Senhor estava em consagração e Satanás começou a tentar o Senhor, ele era poderoso o suficiente para fazer tudo aquilo que Satanás estava falando para ele, né? Se lance daqui deste penhasco, porque a tua palavra diz que dará ordem aos teus anjos, né? E eles vão te sustentar. Diz aqui, ó, para que esta pedra ela se transforme em pão. Mas o Senhor, ele resolveu vencer a Satanás pela palavra. Ele tinha sim poderes sobrenaturais para vencer toda a tentação, mas você sabe por que ele não fez? Para ele mostrar a mim e a você que nós somos capazes de suportar as tentações mediante a postura que nós tomamos diante das oferendas de Satanás. E principalmente, nós vencemos essa tentação com a palavra de Deus. Resisti ao diabo e o diabo fugirá de vós. Resistir ao diabo. O que é resistir ao diabo? É só simplesmente, ai meu Deus, agora em nome de Jesus, o sangue de Jesus não vai me deixar? Não, é esse poder e essa autoridade que foi dada sobre a sua vida. Você resiste a Satanás com a palavra, guerreando com ele, com aquilo que foi liberado sobre você, através da Bíblia, pela palavra que você conhece e também pela postura que você toma. É você que escolhe se você vai comer esse fruto ou se você não vai comer. Então, igreja, guarde isso no seu coração. Amém? Então, isso é muito forte, muito forte. Então, nós precisamos ter o governo das nossas vidas de acordo com os princípios de Deus. É a própria palavra quem diz sobre o seu caminho, né? É verdade, o Madison está aí falando, Daniel decidiu não se contaminar. É verdade, ele decidiu não se contaminar. Ele podia se contaminar e ele decidiu não fazer isso. Então são decisões, são posturas que nós adotamos diante de tudo aquilo que nos é oferecido. Se não fosse assim, igreja, não encontraríamos tantas menções sobre a conduta do verdadeiro convertido na palavra de Deus, né? Ele passa a viver diariamente uma purificação da imundície da carne. Eu achei interessante isso aqui. Se você perceber na leitura que nós fizemos, ele fala do coração sincero, da certeza da fé, mas ele fala do coração purificado, porque a purificação é isso que as pessoas não compreendem. Elas pensam assim, eu aceitei Jesus, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Então, eu aceitei a Jesus, pronto, sou uma pessoa convertida, eu vou viver na minha vida. Igreja, nós precisamos passar por processos de purificação todos os dias. Todos os dias. Toda semana você precisa se consagrar ao Senhor. Você precisa fazer um jejum, você precisa estar em oração, você precisa estar sempre mortificando essa carne, porque senão a gente não suporta, irmão, a gente não aguenta. Por quê? Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Tem como discernir as coisas espiritualmente tendo uma vida de carne? Não estou falando nem de vida de pecado não, irmãos. Estou falando de vida de carne, acordar de manhã, oh Deus, obrigado pelo meu dia, comer, trabalhar, voltar, ir na igreja. Não, igreja. A Bíblia, ela é fantástica quando ela dá toda uma menção de purificação, de estar em constante, fazer uma consagração de uma rede social, jejum de alimento. Não é para pedir bênção, igreja. Não é esses dias, essa semana, hoje mesmo eu fui me consagrar ao Senhor, fiz o meu jejum a Ele, falei, Senhor, eu não quero te pedir nada, eu não quero te mostrar as minhas necessidades, eu quero estar sensível à tua voz. Nós precisamos pensar nisso. Hoje foi tão infundido na cabeça do crente que ele tem que jejuar e se consagrar para a benção, né? Para a benção, não é nem benção, é benção. Que o ser humano esqueceu que essas ferramentas é para trabalhar no mundo espiritual. Jejum não é para abrir porta de trabalho, irmãos. Nós já estudamos sobre isso. Todas as vezes que você vê menção de jejum na Bíblia, era para questões espirituais.
Esther jejuou para haver salvação para o povo, né, de Israel que estava aí, ó, sendo perseguido por Amã. Então os servos de Deus jejuavam para que grandes coisas espirituais fossem reveladas a eles, né? Então a gente sim consagra as nossas vidas, a gente ora. É na oração, igreja, que a gente rasga, né? Que a Bíblia fala, apresentei ao Senhor, através de oração, de súplicas e ações de graça, todas as suas petições. Agora, as armas espirituais, as pessoas confundem. Oração, igreja, é falar com Deus, igreja. É conversar com Ele, é toda hora. É acordar, é pedir mesmo, é chorar, é buscar a face dEle. Oração é esse acesso. Mas as armas para o mundo espiritual é jejum, é consagração. Você entrar, mortificar a tua carne para ouvir a direção do Espírito Santo, para entender o que ele quer dizer, o que ele quer falar. Se você não tem, você diz que é um convertido genuíno, que você não tem vida de jejum, vida de consagração, como é que você vai passar por processos de purificação da sua carne? Como é que você conseguirá ter acesso a essa presença? Irmãos, eu poderia vir aqui dar outro estudo, mesmo aqui dentro, falar sobre a preparação de pessoas entrarem na presença de uma autoridade. Meu Deus, olha o que está fluindo aqui, Senhor. Depois eu vou ter que sentar e escrever sobre isso. Vamos falar já ia falar o que não devia aqui, meu Deus do céu. Vamos falar de uma forma representativa. Esther teve que se preparar para entrar na presença do rei, teve todo um ritual. Todos aqueles que fossem para entrar na presença de um rei ou de um juiz tinha que ter uma preparação. Para entrar lá no tabernáculo, né, no Velho Testamento também havia toda uma preparação. Ou seja, para entrar na presença de Deus precisa sim ter uma preparação. Ninguém entra na presença de Deus de qualquer maneira. É por isso que hoje nós precisamos ter discernimento, igreja. Para mim, na minha opinião, hoje, o dom que precisa ser mais desenvolvido dentro da igreja se chama discernimento. Você sabe por quê, irmãos? Porque hoje todo mundo está levantando uma bandeira em nome de Deus. E esse crescimento da bandeira do nome de Deus está fazendo com que as pessoas venham para a presença de Deus e permaneçam da maneira que está. Hoje se prega tanto de Deus, se levanta o nome de Deus, que nós temos dificuldade em discernir. Quais palavras estão realmente sendo geradas da presença de Deus e quais palavras estão sendo geradas do coração do homem, porque qualquer oratória, toda retórica, oratória, presença de bíblico, Senhor. Vamos lá, deu uma travada aí. Que a palavra do Senhor diz que nos últimos dias, os falsos profetas, eles enganariam até mesmo os que creem. Você sabe o que isso quer dizer? Que as palavras desses falsos profetas seriam tão parecidas, mas tão parecidas com a do reino, que enganariam pessoas que creem no evangelho. Então, como que nós seríamos capazes de saber distinguir aquelas palavras que vêm do trono e aquelas que não estão sendo geradas da presença de Deus? Discernimento. Observando a conduta, observando como que essas pessoas se comportam, porque a verdadeira conversão, igreja, pelo amor de Deus, como que eu posso dizer que eu me converti ao Deus de amor, a um Deus genuíno, e você chega nas redes sociais, o comportamento dessas pessoas não tem nada a ver, não condiz com a palavra. Ah, mas ela é crente. Não tô nem aí se ela diz que ela é crente. Eu quero saber se o comportamento dela diz ao contrário. Se isso é ou não é.
Só através do discernimento, do conhecimento da palavra, que nós saberemos nos posicionar diante desse falso evangelho, dessa falsa bandeira levantada em nome de Deus. Então, nós precisamos estar sempre em consagração, em vida de jejum, para a gente estar sensível, para a gente buscar o discernimento, para saber daquilo que provém de Deus e daquilo que não provém. Então, igreja, nós precisamos viver nisso, né? O que pega muitos crentes é a mentalidade de escorarem em cima de suas crenças. É muito perigoso. Eles se escoram, porque eu sou crente agora, nada vai me acontecer. Eu sou crente há anos, eu sei de Bíblia, eu oro, mas o que ainda manifesta, né, são condutas da carne. Então, porque a purificação nos purifica, a nossa carne, e a santificação é um estado diário da vida de um crente. Todos os dias, igreja, eu preciso avaliar a minha conduta. Todos os dias eu preciso filtrar os meus pensamentos para ver se não tem nada aí que não presta. Todos os dias eu tenho que perceber o que eu tenho falado. E todos os dias eu tenho que perceber como eu tenho agido. Em um culto, né? Eu disse aqui na igreja, eu disse lá na igreja, que não adianta nada dizer que serve a Cristo em seu coração, mas a sua vida não produz uma dedicação externa, né? Então, eu quero refletir aqui um pouquinho com vocês. Em nosso exterior, tudo aquilo que passa dentro de nós, né? Então, como eu disse, a nossa conduta, ela precisa refletir a verdadeira conversão, senão nada é produzido através de nós. A nossa conversão, ela não foi verdadeira se não haver essa produção. Nós estaremos nessa mesma atmosfera, não passa de palavras. Essa é a atmosfera do século 21 do Evangelho. A mesma atmosfera. As pessoas estão tendo acesso às mãos do Senhor, né? Às suas bênçãos. E assim estão pregando a respeito de Deus. Mas a verdadeira conversão, ela não te dá somente esse acesso às mãos. Ela vai te dar acesso ao santuário, como nós vimos, que vai te dar acesso ao poder e à autoridade. Presta atenção no que nós iremos falar, igreja. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Igreja, não é poder para mandar nas pessoas. Não é poder atrás de um título, atrás de um nome de pastora, de pastor, de presbítero, de profeta. Não. Não, e nem é uma autoridade que faz com que as pessoas nos obedeçam. Não é esse poder e essa autoridade. As pessoas, elas creem que por causa que elas alcançaram um certo patamar, receberam um título de pastora, de pastor, receberam autoridade, um líder de liderar outras pessoas, que elas são pessoas que tiveram acesso a essa presença, a esse santuário. Não é deste poder e desta autoridade que eu estou falando. O poder e a autoridade que a verdadeira conversão nos dá é acesso ao mundo espiritual, as coisas sobrenatural, que com certeza sim vai refletir aqui neste mundo físico. Não é isso que a palavra nos diz em Lucas no capítulo 10, que ele fala o quê? Eu vos dei poder para pisar na cabeça de escorpiões e de serpentes. Está falando de poder e autoridade, aleluia, sobre o poder de Satanás. Essas pessoas estão aí, levantando a bandeira de Deus, porque estão tendo acesso às suas mãos, conversão, mas quando vai olhar
a vida dentro da casa é toda destruída. Satanás está cirandando dentro da casa. Satanás está cirandando dentro do coração, da mente, porque tem pecados ocultos que não conseguiu se libertar ainda. Vícios escondidos. Tá falando aí, ó, que é convertido, mas Satanás está fazendo uma bagunça. A Bíblia fala que esses que têm acesso ao santuário, que têm acesso ao poder e autoridade dele, tá falando poder e autoridade que o Senhor deu para o homem lá no jardim do Éden. Ei, te dou hoje, Adão, poder e autoridade, governa sobre todas as coisas. Não era de mandar, era de governar. Então este poder, este sangue que o sangue de Jesus nos deu, aleluia, que o povo lá não teve, porque quem tinha poder e autoridade sobre as obras do maligno, sobre as pragas do Egito, sobre o mar se abrir, não é? Sobre a luz do sol retroceder, parar, sobre cair bolas de fogo do céu, eram pelo intermédio dos profetas, dos homens de Deus que tinham o acesso ao santuário. Então você pode perceber que esta manifestação de poder e autoridade sobre o mundo físico, meu Deus, esse poder e autoridade sobre o mundo espiritual que refletia no mundo físico, era só os profetas, porque era só eles que tinham acesso à presença. Não é o profeta falou, olha, vai chover. Pela palavra, pela minha palavra, ele disse assim ainda, Eliseu, vai chover. Não foi isso que fez ali Elias, também fez fogo do céu e lamber a água? O povo não tinha isso, igreja. Nenhuma pessoa daquelas milhares de pessoas, nenhuma daquelas pessoas, elas tinham isso. Ah, Deus, faz chover agora. Ah, Deus, não. Então o sangue de Jesus, além de nos dar, porque o povo de Israel tinha acesso às bênçãos dele. O sangue de Jesus, aleluia, além de nos dar acesso a essas bênçãos do Senhor, as suas mãos, o sangue de Jesus nos deu a possibilidade de entrar no santuário, aonde tem acesso ao poder e autoridade no mundo espiritual que refletiria no mundo físico. Eu quero ver você orar para um morto e ressuscitar, para um coxo andar, para um cego ver. É autoridade para pisar na cabeça de escorpião, de serpente, para entrar dentro da tua casa. Satanás, sai agora porque eu cheguei. Sai agora porque o poder de Deus está sobre a minha vida. De algum demônio manifestar na vida de uma pessoa e você ter que sair correndo porque você não tem essa unção sobre a sua vida, com medo do demônio te envergonhar. Mas é você virar para uma pessoa endemoniada e dizer, sai agora desse corpo em nome de Jesus. É essa autoridade, igreja. É este poder que o Senhor está nos dando para aquele que entra no santuário. É Deus falando assim, ei meu filho, minha filha, tá aqui, ó. Você tem acesso ao meu poder, à minha autoridade. Vá e declare, e pregue, e salva, e faça discípulo, e converta as pessoas do seu mau caminho. Use da autoridade, toma as minhas ferramentas das suas mãos. Toma. Além de permitir que essa autoridade, ela se manifeste em sua vida. Você consegue entender que a autoridade que os verdadeiros convertidos têm lhe dá poder maior do que principado, do que potestades, do que dominadores e forças espirituais? Já imaginou, igreja? De uma potestade, de um principado temer a tua vida, porque quando ele olha para você, ele vê o poder, a autoridade que o sangue de Jesus te deu. Irmãos, você tem noção do poder de uma potestade? Nós já estudamos lá na igreja sobre o estudo dos anjos, né? Angelologia. Nós já estudamos. Você sabe
sabe o poder que tem uma potestade? O poder que tem um principado? E a Bíblia diz que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Este poder e esta autoridade está sobre a sua vida. Talvez agora você pode estar compreendendo por que existem pessoas dentro da igreja que estão com vidas sendo destruídas por Satanás e outras vidas dentro da igreja tendo autoridade e poder por causa destes dois grupos. Os que têm acesso somente às bênçãos e aqueles que estão tendo acesso ao poder e autoridade. Ou seja, os convertidos genuinamente e os simpatizantes do evangelho. Nós temos poder, igreja, sobrenatural, acima dos principados e das potestades. Meu Deus. Satanás te conhece, irmãos. Ele conhece por causa do sangue que está em você. Eu lembro de um episódio que eu e o pastor acabou um culto e nós fomos em uma lanchonete lanchar. E quando nós chegamos nessa lanchonete, o dono nos reconheceu que nós éramos pastores. E antes do nosso lanche chegar, ele chegou para nós, ele pediu licença, falou assim: ô pastores, com licença, né? Vocês são pastores e tal, conhecer a gente. Eu poderia te pedir algo? Vamos ali orar por uma pessoa? É aqui do lado da minha casa. É uma pessoa muito importante para mim, a minha sogra. E ela precisa de alguém que ore por ela. Vocês podem orar, né? O senhor pode orar? Pode. Nós levantamos, né? Falamos com as meninas, olha, fica aqui, que o papai e a mamãe já voltam. E nós fomos na casa, bem do lado desse estabelecimento. Quando o pastor colocou os pés na porta, essa mulher, ela estava endemoniada, né? Estava possessa. Ela olhou para ele, para o pastor e falou assim: você não. Você não. Sai daqui, você não. Igreja, Satanás, ele conhece o poder e a autoridade que está sobre a sua vida. Ele reconhece, e da mesma maneira ele reconhece a falta deste poder e desta autoridade na sua vida. Por isso ele entra dentro da tua casa, por isso ele faz a arruaça na sua vida, por isso que ele te tenta e você continua caindo nessa área, por isso que ele continua colocando essa mulher no seu caminho, esse homem no seu caminho, por isso que essa sarna não sai de perto de você, porque ele conhece que da mesma maneira que ele vê esse poder e autoridade sobre você, ele vê também a falta desse poder e dessa autoridade sobre a sua vida. Ele vê, ele reconhece. Ele reconhece. Sabe, igreja, eu não sou muito chegada, eu falo porque é um jargão, né? E eu não vejo nada de errado. Então a gente fala: irmão, você tem que pagar um preço, você tem que pagar um preço, né? Então não tem nada de errado falar isso, mas nós estamos aqui num estudo bíblico, né? Então vamos falar de uma forma materializada, teórica e materializada, perdão. Nós não temos que pagar preço nenhum, porque o preço já foi pago, que é Jesus ter morrido naquela cruz. O preço que a gente paga, né? Que a gente, como eu disse, a gente fala esse jargão, não tem nada de errado, mas a verdade é, a gente não paga preço nenhum porque a gente decidiu viver de acordo com os mandamentos. Nós decidimos viver de acordo com aquela regra. Quando você vai trabalhar numa empresa, correto? Você assina aí o seu contrato. Tô vendo aqui o Diego, o último nome, quer dizer, apareceu Elisângela agora, mas o último nome que apareceu, o Diego. Vou usar o exemplo dele. Ele trabalha aí, é para Vivo, né, Diego? Eu creio. Quando ele é contratado, né, para Oi, desculpa, o pastor gritou lá da sala, Oi. Quando ele foi contratado para esta empresa, ele aceitou
os estatutos dessa empresa. Quando ele vai assinar o contrato, tem toda uma regra de prática, de ética, de moral que ele precisa viver, praticar, para que ele possa continuar sendo empregado desta empresa. Ele não vai trabalhar lá na Oi e vai falar assim, eu não, ok, eu trabalho porque eu quero o salário da Oi, mas olha, eu não vou usar os equipamentos de segurança, olha, eu vou chegar a hora que eu quero e sair a hora que eu quero, eu vou pegar de almoço o tempo que eu quiser. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai se adequar. É isso que tem acontecido com o evangelho. As pessoas falam, eu quero ser evangélico, eu me converti à religião crente por causa o salário é as bênçãos da mão do Senhor, mas eu quero viver do meu jeito, né? Eu faço o que eu quero, eu ouço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu vou aonde eu quiser. Então é isso que as pessoas estão querendo viver. Mas a realidade deveria ser: Jesus pagou o preço para uma nova aliança. Essa nova aliança está escrita aqui nos evangelhos, e ali tem um contrato, tem uma prática. Você aceita essa nova aliança? Aceito. Tem benefícios incríveis? Tem as mãos, as bênçãos, uau! Mas também tem essas condições. Tem este contrato. Então a gente não precisaria pagar o preço se nós vivêssemos de acordo com esse contrato. Olha só, até mesmo, olha para onde que eu vou. O que a Bíblia diz entre obedecer e sacrificar? Olha só, a gente não precisaria nem sacrificar. Eu vou fazer um voto com Deus se Deus me der essa bênção. Eu vou fazer aquele outro voto. A coisa é tão simples, preste bem atenção, que ele fala assim: obediência quero e não sacrifícios. E não sacrifício. Eu quero obediência mais do que holocaustos. Aí tá as pessoas com as igrejas lotada de campanha da vitória. Cada um faz o que quer, mas eu tô pregando pro meu povo e eu vou pregar e vou falar, custe o que custar. Aí tá as igrejas cheias de campanha da vitória, não sei, a campanha do não sei da quanta, a campanha daquilo, o jejum de tal, o copo d'água ungido, a fronha ungida. As pessoas estão fazendo milhares de sacrifícios, mas não tem uma vida de obediência. Aí Deus olha e fala assim: cara, eu não tô nem aí para isso. Eu não tô preocupado com as suas campanhas de oração. Eu não tô preocupado com a sua campanha de vitória, de dar tanto. Eu vou ofertar R$1.000 para receber a bênção. Eu não tô preocupado com isso. Eu quero obediência. Eu quero obediência. Obediência quero e não sacrifícios. Não quero. As nossas boas intenções não justificarão a nossa desobediência, igreja. Uma prova dessa é Saul. Deus usou Samuel e falou assim para Samuel, Saul, ele queria ir para a guerra, igreja. Saul ia ir para a guerra contra os amalequitas. E aí foi falar com Samuel, Samuel foi buscar a Deus, e aí o que aconteceu? Samuel virou e falou assim: olha, Saul, Deus está te abençoando, vai para a guerra, porque ele vai estar com você. Olha que interessante, peraí, ai Jesus, é que eu fico ansiosa, peraí. Deus vai acompanhar você. Só que tem, Saul, que o Senhor te pede uma coisa. Ele não quer que você toque em nenhum despojo. Ele não quer que você deixe nada vivo. É para matar criança, mulher, homem, gado, tudo. É para exterminar
tudo. Ele não quer que você toque em nada. Tudo bem. Lá foi Saul para a guerra. E aí guerreou, Deus prometeu, não prometeu? Olha a igreja, Deus prometeu, abençoou e Saul ganhou a guerra. Só que tem que aí Saul viu umas ovelhas bonitinhas, gorda, uns boi gordo. E falou assim, nossa, Deus foi tão bom comigo, já sei o que eu vou fazer. A Bíblia diz que Saul, ele poupou tudo aquilo que pareceu belo aos seus olhos. Então ele poupou as ovelhas, ele poupou o gado, e ele trouxe, porque ele quis pegar essas ovelhas e estes bois, né? E oferecer como sacrifício para Deus. Ele quis ser bom para Deus. A intenção dele foi maravilhosa. A intenção do coração dele, meninos, ó, já ia falar meninas, né? De tantas essas lives de mulheres. Igreja, cuidado com a intenção do seu coração, igreja. Filtra a sua intenção do coração pela palavra. Tudo bem. Então, Saul, a intenção do seu coração era fazer para Deus um sacrifício. E o que ele fez? Queimou aquele sacrifício. Aquele sacrifício, o cheiro daquele sacrifício subiu como ira na presença de Deus. Que na mesma hora Deus falou com Samuel, vai lá, fala para ele que eu não aceito este sacrifício. Samuel chega para Saul e fala assim, Saul, o que você fez, homem? Deus falou que não era para você tocar em nada, para poupar em nada. Ah, mas eu quis oferecer holocausto para Deus. Deus não aceitou. Deus falou com ele, eu prefiro a tua obediência do que o teu sacrifício. E você sabe qual foi a maior consequência? Foi naquele episódio, depois você vai lá e lê, tá em 1 Samuel? Isso. Depois você vai lá e lê. Foi aquele episódio que tirou o trono de Saul. Por causa daquela postura dele, Deus tirou o trono dele. Foi a partir daquele dia que Deus disse que não mais ele seria rei na presença dele. Por causa de uma boa intenção do coração. Meu Deus, Deus está falando aqui, hein? Por causa de uma boa intenção do coração, por causa de uma bobeira, ele perdeu o trono, igreja. A oferta dele não foi somente rejeitada, ele perdeu o trono. Igreja, quando Deus rejeita o coração do adorador, ele rejeita a oferta dele. Guarde isso. Quando Deus rejeita o coração do adorador, ele rejeita a oferta dele. Guarde isso no seu coração. Deus não está nem aí com as suas campanhas que você faz. Ele quer saber como que a tua vida está na presença dele. Ele quer que você o obedeça. Você pode, igreja, eu tenho meus propósitos de oração com o Senhor, eu tenho as minhas consagrações, os meus votos que eu faço com Deus, mas você precisa observar, a gente precisa observar como que está a nossa vida, porque senão Deus rejeita. Deus, ele rejeitou a oferta de Caim, irmãos. Ele rejeitou, a intenção dele foi boa, vou levar uma oferta para o meu Deus, mas a Bíblia diz que ele levou o que era pior para Deus, ele levou as suas sobras. Deus falou assim, não aceito, não aceito. A Bíblia diz que esse homem ficou irado, né? Caim ficou tão irado com Deus, tão irado, que a Bíblia diz assim, igreja, que Deus virou para ele e falou assim, ei Caim, o pecado bate na tua porta, meu filho, basta a ti dominá-lo. Então, igreja, cuidado com as boas intenções do seu coração, porque de nada vale as suas boas intenções se elas não forem acompanhadas de obediência à palavra. Se você não tem obediência à palavra, irmão,
de nada vale. Então, isso é muito importante. Então, é esse poder e essa autoridade que o Senhor nos dá, para maior do que principado, potestades, dominadores e forças espirituais. Essa é a diferença daqueles que têm acesso às mãos de Deus e os que têm acesso ao seu santuário. Vivem cheios da bênção, mas não conseguem vencer Satanás, né? Então, Satanás domina o lar, o trabalho, a vida emocional, a vida sentimental, porque não consegue. Isso é um assunto muito sério. Mas guarde isso. Acesso à presença do Pai, igreja, é coração sincero, certeza da fé, igreja, certeza da fé. Onde estão firmadas suas convicções, né? Coração purificado, nós já falamos aqui, o corpo lavado também, né? Então conseguimos fechar muita coisa aqui. Corpo lavado é a conduta. Amém, igreja? Deu para pegar, Senhor, eu tô até Jesus do céu. Continua. Ai, Jesus. Meninas não, igreja do céu, igreja de Jesus. Mas guarde essa palavra no seu coração. É um assunto muito sério. Nós precisamos reter a confissão da nossa fé. Isso quer dizer tudo aquilo que nós acreditamos, vivemos, precisam permanecer constantes em qualquer fase que nós estivermos passando. Qualquer fase. Nunca foi fácil. É sem duvidar. Então nossa fé ela será provada, testada, tentada. Vontades virão sobre as nossas vidas, seja lá o que for. Permaneça firme na presença do Senhor. Amém? Porque é este benefício que o sangue do Cordeiro nos dá. Não se contente somente com as bênçãos dele. Se contente, busque a sua presença, o santuário, a presença do nosso Deus. Amém?